Ninguém acreditava nele, nem a própria família. Mas Deus escolheu esse jovem para derrotar um gigante e se tornar rei. Se você está desanimado, se sente esquecido ou acha que ninguém reconhece o seu valor, essa história pode ser um sinal de Deus para a sua vida. Fique comigo até o final, porque no final deste vídeo faremos uma oração especial por todos aqueles que estão enfrentando os gigantes na vida. A palavra de Deus nos diz em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. Mas o Senhor disse a Samuel: não considere sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Que palavra poderosa! Enquanto o mundo julga pela aparência, pela condição financeira, pela força ou pela posição, Deus olha para algo muito mais importante: o coração. Davi era apenas um jovem pastor de ovelhas. Enquanto seus irmãos eram fortes, treinados para a guerra e admirados por todos, Davi estava no campo cuidando das ovelhas do seu pai. Talvez muitos olhassem para aquele jovem simples e pensassem: esse menino nunca será alguém importante. Mas aquilo que os homens não conseguiam enxergar, Deus já havia visto. Certo dia, Deus mandou o profeta Samuel até a casa de Jessé para escolher um novo rei para Israel. Samuel começou a olhar os irmãos de Davi e pensou: com certeza, um desses homens fortes é o escolhido. Mas Deus dizia: não é esse. Um por um passava diante do profeta, e nenhum era o escolhido. Então Samuel perguntou: acabaram os filhos? E Jessé respondeu: ainda resta o mais novo, mas ele está cuidando das ovelhas. Percebe isso? O próprio pai de Davi nem se lembrou de chamá-lo. Davi havia sido deixado de lado. Talvez hoje você também esteja se sentindo assim. Talvez ninguém reconheça o seu esforço. Talvez você trabalhe, lute, ore e parece que nada muda. Mas existe uma palavra de Deus para você hoje. Quando os homens esquecem, Deus lembra. Quando ninguém acredita em você, Deus continua vendo o potencial que colocou dentro da sua vida. Então chamaram Davi, um jovem simples vindo do campo, sem aparência de rei aos olhos humanos. Mas quando Samuel viu Davi, Deus disse: é este. Naquele momento, Samuel derramou óleo sobre a cabeça de Davi diante de todos. Deus estava mostrando algo poderoso. Ele escolhe os improváveis. Deus pega aquilo que o mundo despreza e transforma em testemunho. Mas a história de Davi não terminou ali. Mesmo sendo escolhido por Deus, ele ainda enfrentaria gigantes, perseguições e batalhas. Porque uma promessa não significa ausência de luta. Muitas vezes Deus te escolhe, mas primeiro te prepara. Algum tempo depois, surgiu um gigante chamado Golias, um guerreiro enorme, forte, assustador e temido por todos. Durante 40 dias, Golias afrontava o povo de Israel. Os soldados estavam com medo. Ninguém tinha coragem de lutar contra ele. Mas um dia, Davi chegou ao campo de batalha, levando comida para seus irmãos, e ouviu aquele gigante afrontando o povo de Deus. Enquanto todos tinham medo, Davi teve fé. Ele olhou para aquela situação e disse: quem é esse gigante para desafiar o exército do Deus vivo? As pessoas começaram a duvidar dele. Disseram que ele era jovem demais, pequeno demais, sem experiência. Talvez você também já ouviu palavras parecidas. Talvez alguém já disse que você não conseguiria. Talvez disseram que seus sonhos eram grandes demais, que você não tinha capacidade ou que sua vida não mudaria. Mas Davi não olhou para o tamanho do problema. Davi olhou para o tamanho de Deus. Ele pegou apenas uma funda e 5 pedras, sem espada, sem armadura, sem aparência de guerreiro. Quando Golias viu Davi, começou a zombar dele. Mas Davi respondeu com coragem: você vem contra mim com espada e lança, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. E naquele momento, aconteceu algo extraordinário. Davi lançou uma pedra. A pedra acertou a testa do gigante,
e Golias caiu no chão. Preste atenção nisso, o gigante caiu. Aquilo que parecia impossível caiu. O medo caiu. O impossível caiu. Talvez hoje exista um gigante diante de você. Pode ser uma dívida, um problema na família, uma tristeza, uma enfermidade, uma porta fechada ou uma luta que parece não acabar. Mas escute essa palavra. O mesmo Deus que deu vitória para Davi continua sendo Deus hoje. O tamanho do gigante não importa quando Deus está na batalha. Depois de muitas lutas, perseguições e momentos difíceis, Davi finalmente se tornou rei. Mas existe algo importante aqui. Antes do palácio, houve o campo. Antes da coroa, houve luta. Antes da vitória, houve preparação. Talvez Deus esteja preparando você agora, mesmo no silêncio. Talvez hoje você não entenda o processo, mas Deus não perdeu o controle da sua história. Davi foi pastor antes de ser rei. Chorou antes de vencer. Foi perseguido antes de conquistar. E talvez essa seja a palavra que Deus queria entregar para você hoje. Não desista. O processo não é o fim da história. Deus ainda está escrevendo algo maior para a sua vida. Agora eu quero fazer uma oração por você. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu apresento diante de Ti cada pessoa que está ouvindo esta mensagem agora. Talvez essa pessoa esteja cansada, triste, desanimada ou se sentindo esquecida. Mas assim como o Senhor olhou para Davi, olha agora para essa vida. Renova as forças, derruba os gigantes, abre portas, restaura sonhos, tira todo medo, toda angústia e toda tristeza. Que aquilo que parecia impossível comece a se mover pelo teu poder. Abençoa essa família, esse trabalho, essa casa e esse coração que precisa de uma resposta. E que assim como Davi venceu, essa pessoa também viva uma grande vitória. Em nome de Jesus. Amém. Se essa mensagem falou com você, escreva aqui nos comentários. Deus está comigo na batalha. Isso fortalece a fé de outras pessoas também. Compartilhe deste vídeo com alguém que precisa ouvir essa palavra hoje. Se inscreva no canal Testemunho e Fé. Deixe seu like e ative o sininho para mais mensagens e orações que fortalecem a sua fé. Que Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo.